Não dá para dizer que o contrato já foi assinado, mas a conversa entre Jorge Jesus e Flamengo avançou bem nos últimos dias. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te dar detalhes do contrato oferecido pelo rubro-negro. Vou falar também sobre os sócios torcedores do São Paulo, ao menos uma boa notícia no tricolor diante de várias perdas. E para fechar, o quanto as lesões no primeiro dia da volta dos campeonatos na Alemanha pode influenciar no futuro do Brasil, especialmente nas categorias de base. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal, espero que você assista ao vídeo até o fim. Se curtir, não se esqueça de se inscrever, de deixar um like e de acionar o sininho. Aproveita também e já vira membro do canal, bem fácil. Aqui embaixo você vai ver uma mensagem, um quadrinho escrito Seja Membro. Ao clicar nele vai aparecer uma tela com 5 opções para você escolher qual delas é a mais bacana para vocês. São várias as opções que a gente dá e vantagens para quem se torna membro, como por exemplo receber as informações em primeira mão via WhatsApp. Só para completar, a partir das 8 horas da noite desse domingo tem live, vocês perguntam, eu respondo, o que eu não souber responder, repasso para minhas fontes via WhatsApp, tenho certeza que você vai curtir, vai poder esclarecer as dúvidas sobre o seu time do coração. Bora começar o vídeo falando sobre a volta do futebol na Alemanha. A Bundesliga teve 6 partidas nesse sábado. E o que isso tem a ver com o futebol brasileiro? É que nesses 6 primeiros jogos foram 8 jogadores lesionados por contusões musculares. Isso pode ter a ver, é bem natural que seja isso, tem a ver com uma preparação completamente diferente da que a gente se acostumou a ver nos times. Uma série de precauções, uma série de cuidados tiveram de ser tomados na Alemanha e vão ser tomados também no Brasil e em todos os países que estão com o futebol voltando, para evitar que a pandemia do coronavírus se espalhe também no futebol. Foram 8 lesões musculares em 6 partidas, com uma curiosidade de que o Giovanni Reina, do Borussia Dortmund, nem chegou a jogar. Ele se machucou no aquecimento e teve de dar lugar a outro jogador. As outras 7 lesões aconteceram com os seguintes times: 2 no Hoffenheim, uma no Schalke, outra no Hertha Berlim, teve mais uma no Paderborn, além do Borussia Mönchengladbach. Esses 8 atletas machucados chamaram a atenção especialmente dos dirigentes brasileiros. Muita gente acompanhando a volta da Bundesliga, também nos canais ESPN, e a partir dessas contusões ficou meio que certo, pelo menos para dirigentes que cuidam de categorias de base, de que o Sub-20 no Brasil vai ser extremamente importante na volta dos clubes à primeira e segunda e até terceira divisões por aqui. Há uma projeção, uma perspectiva de que os times brasileiros tenham de jogar a cada 3 dias. Imagina, com essas precauções, com todo esse cenário de um calendário extremamente concorrido e apertado, vai haver uma necessidade muito grande de o Sub-20 estar bem próximo. O Palmeiras, por exemplo, já planejou que assim que o profissional voltar, 45 dias depois, o Sub-20 também estará em ação. A ideia do Palmeiras é contar com o apoio desse time Sub-20 para, eventualmente, em caso de contusões, não ficar com o time completamente desfigurado. Só para arrematar, uma das preocupações dos clubes brasileiros era justamente com as categorias de base e o fato de quase todos os atletas de Sub-17, Sub-15 e Sub-13 ficarem alojados, o que é um grande perigo no que diz respeito à história da pandemia do coronavírus. Já os atletas do Sub-20, em geral, já não estão mais concentrados em alojamentos. Faz parte até da tradição dos clubes que com 18 anos de idade já comecem a fazer com que os atletas se hospedem em apartamentos, alguns até juntos, para evitar ou para diminuir os custos com moradia, mas essa história do alojamento e a possibilidade de uma contaminação, porque está todo mundo junto, essa história diminui bastante a partir do momento em que o Sub-20 tem essa curiosidade, essa característica de os atletas não ficarem mais alojados. Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11 devem voltar somente mais para frente, também por causa dessa história do alojamento e da possibilidade de uma contaminação em massa. Tem sido meio difícil trazer notícias boas do São Paulo em meio à pandemia do coronavírus, mas essa acho que o São Paulino vai curtir. É que o sócio torcedor do Tricolor tem registrado bem poucas quedas desde a paralisação dos campeonatos em 16 de março. A variação foi de 10 a 12%, uma redução no quadro de associados que não passou das 3.000 pessoas. É bem verdade que o São Paulo não vive um momento muito bacana com seu sócio torcedor. O número de adimplentes, daqueles que pagam em dia, está na casa dos 30 mil. O São Paulo já chegou a ter mais de 100 mil sócios torcedores adimplentes pagando em dia.
por conta da falta de resultados em campo, também pelo fato de o São Paulo ter um estádio muito grande, o que não causa aquela preocupação do torcedor de não ter ingresso para um jogo grande. Tudo isso contribuiu para que o São Paulo tivesse menos sócios torcedores do que os demais. Mas, de qualquer maneira, havia uma preocupação muito grande dos dirigentes de que houvesse uma verdadeira debandada do programa de sócios torcedores, que rende uma receita de 9 milhões e 600 mil reais. Pelo menos foi isso que o São Paulo faturou na temporada passada ao longo de todo o ano de 2019. 9 milhões e 600 dividido por 12, e a gente está falando de uma receita mensal de 800 mil reais. Se a perda do São Paulo foi de 10%, são 80 mil reais a menos. São Paulo segue embolsando algo na casa dos 720 mil reais mensais. Só para você ter uma ideia do que isso representa, é quase o valor a que tem direito o São Paulo com o contrato com a Adidas de fornecimento de material esportivo. A Adidas desembolsa algo na casa dos 900 mil reais mensais. O novo patrocínio Master do São Paulo, o novo velho patrocínio Master, o Banco Inter, que acabou renovando o contrato do tricolor, não paga muito mais do que isso nesse novo vínculo, até porque o logo, a marca do banco, está estampada só na parte da frente da camisa. Então, o que eu quero dizer é que mesmo tendo uma quantidade pequena de sócios torcedores adimplentes, esse sócio torcedor garante uma receita extremamente importante e a queda até agora é bem baixa. Tem só mais um detalhe importante que eu queria dividir com vocês antes de mudar de assunto. São Paulo assegura que para os próximos dias está preparando uma enorme novidade no que diz respeito a sócios torcedores. A história ainda não pode ser divulgada, com medo do São Paulo de que outro time vá e copie a ideia, mas a promessa é de que vem algo que vai fazer com que aqueles sócios torcedores são paulinos que pararam de pagar, que pararam de ser adimplentes, voltem a ajudar o São Paulo e a se filiarem a esse programa de sócio torcedor. Com a importante observação de que é natural que a gente tenha bastante tempo por aqui jogos sem torcida. Ou seja, é natural que esse movimento de queda dos sócios torcedores continue aumentando. O São Paulo vai lançar essa novidade nos próximos dias, exatamente para frear essa perda de torcedores e para ver se ainda recupera parte dos torcedores que deixaram de pagar. Para fechar o vídeo, eu quero falar sobre o novo contrato que está sendo acertado entre Jorge Jesus e Flamengo. Antes de passar detalhes desse vínculo, quero dizer que quem me passou as informações foi a mesma fonte que me garantiu, em junho do ano passado, que o português estava fechado com o rubro-negro. Vocês vão lembrar que eu fui o primeiro a cravar a contratação do Jorge Jesus pelo Flamengo, com direito a uma série de detalhes. Pois bem, essa fonte que trabalha com Jorge Jesus me deu algumas importantes informações sobre o novo modelo do contrato. Antes, quero te dizer como é que funcionava o antigo modelo. Jorge Jesus e sua comissão técnica embolsavam 3 milhões e 300 mil euros por temporada. O Jesus ficava com 2 milhões e 100 mil euros, a comissão técnica ficava com 1 milhão e 200 mil euros. Sem se esquecer que Flamengo e Jesus fixaram o valor do euro a R$ 4,40, era essa a cotação da moeda estrangeira no momento da assinatura do contrato em 20 de junho do ano passado. Para esse ano, a coisa mudou bastante. Embora o Flamengo até tenha se dado bem em toda essa história. É que em dezembro do ano passado, no auge do moral do Jorge Jesus, cara campeão da Libertadores, campeão do Brasileiro, e que fez jogo bem difícil, bem duro contra o Liverpool, o Flamengo chegou a oferecer 6 milhões de euros pelo pacote envolvendo comissão técnica e Jorge Jesus. Na oportunidade, o Jesus tinha a perspectiva de receber propostas da Europa e acabou não aceitando a proposta do Flamengo. Ele não disse não, mas pediu um tempo para pensar. Essa conversa foi se estendendo e agora a gente está bem perto do fim do contrato. O vínculo entre as partes termina no dia 19 de junho, ou seja, no mês que vem. Só que o tempo passou, a pandemia chegou, a crise se instalou em todos os mercados, no Brasil e também na Europa, e Porto e Benfica, que seriam duas opções para o Jorge Jesus, hoje parecem mais propensos a continuarem com seus treinadores do que a apostarem no técnico português. O Newcastle, que está sendo comprado por um sheik árabe, cheguei a gravar um vídeo contando a história desse cara que é multimilionário. Ao que parece, a liga inglesa vai demorar um pouquinho mais para aprovar a operação de compra desse sheik em relação ao Newcastle. Por isso, o time inglês talvez não tenha para esse primeiro momento a capacidade para fazer altos investimentos. E o nome do Jesus, que chegou a ser especulado, também perdeu força. Diante desse cenário, o Jesus entendeu a dificuldade do Flamengo e acabou aceitando uma oferta bem menor. As partes estão conversando nesse momento por um contrato de 3 milhões e meio de euros. A partir daí, a grande pergunta que ficou foi: e a cotação do euro? Como é que Flamengo e Jorge Jesus se acertariam em relação a isso? O martelo não está completamente batido, até por isso ainda não dá para cravar a assinatura do contrato, mas tudo caminha para que Flamengo e Jesus se acertem para uma cotação variável, que valeria de acordo com o dia do pagamento. Então, se o euro continuar subindo, o Flamengo pode ter problemas. Se o euro voltar a recuar, imaginando que a pandemia vai diminuir seus efeitos,
o Flamengo pode se dar bem nessa história. Essa questão, repito, não está absolutamente resolvida, mas está muito bem encaminhada. E a partir daí, o mais natural é que o Jorge Jesus renove seu contrato. Por mais tempo do que se imaginava. Tinha gente cravando ou cogitando a possibilidade de Jesus ficar somente até dezembro, outros falavam em uma temporada a mais, ou seja, até a metade do ano que vem. O Flamengo trabalha nos bastidores para ter Jorge Jesus até dezembro de 2021, quando acaba o mandato do Rodolfo Landim. Então, para resumir tudo o que eu acabei de dizer, o novo contrato do Jesus será mais caro para o Flamengo do que o antigo, por conta da mudança do euro. R$ 4,40 para algo na casa de R$ 6,40, R$ 6,30, embora variável de acordo com a data do pagamento. Mas, de qualquer maneira, para quem imaginou, para quem sugeriu ao Jorge Jesus o pagamento de 6 milhões de euros por temporada em dezembro do ano passado, dá para dizer que o Flamengo saiu bastante no lucro com essa história da pandemia e da renovação do contrato do português. O principal era garantir a permanência dele, a continuidade de um cara que faz muito sucesso com a camisa rubro-negra, e isso parece ser uma questão de dias. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse domingo. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, a partir das 8 da noite, vamos bater papo. Vocês perguntam, eu respondo. Que eu não souber responder, repasso para as minhas fontes via WhatsApp. E para completar, quero fazer a lembrança, para quem já é inscrito no canal, de que agora dá para se tornar membro, e a partir daí você passa a ter uma série de vantagens, como por exemplo participar de lives exclusivas, vai rolar uma hoje, ou antes ou depois da live para os demais inscritos, e essas lives são para vocês tirarem dúvidas, para vocês perguntarem tudo aquilo que quiserem, beleza? Para saber mais sobre como ser membro, basta apertar o botãozinho aqui embaixo, tá escrito Seja Membro, aperte, tenho certeza que você vai curtir. A gente se vê às 8 da noite, tchau, tchau!